Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa evangelístico, o culto evangelístico de domingo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aos domingos nós estudamos aqui temas relevantes para a nossa vida espiritual, para o tempo em que nós vivemos. Nós já estudamos aqui o livro de Daniel, já estudamos aqui o livro de Apocalipse, já estudamos as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 e estamos estudando agora os 10 mandamentos. E durante 6 domingos atrás, nós tivemos domingo passado não tivemos o tema, tivemos uma programação toda especial dos desbravadores que estava tendo aqui. Nós já tivemos os 5 primeiros mandamentos e estudamos eles, tiramos as lições para os nossos dias. Os 10 mandamentos são bem atuais, né? E hoje eu quero convidar você a dar continuidade ao estudo dos 10 mandamentos. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos a estudar. Eu peço que o Clebson possa me ajudar, que o passador não está aqui. Quando eu fizer o sinal, você passa lá para mim, e aí o Jefferson fica só com o som mesmo. Tá? Então nós vamos estudar hoje os 10 mandamentos. Alguém aí que um dos 10 mandamentos, né, o 6º mandamento, alguém que não tem Bíblia aí, que esteja precisando de uma Bíblia para acompanhar, levante sua mão. Lá atrás. Fica atento, Jefferson, porque alguns slides têm som, então fica atento lá para isso. Todos receberam já aí? Muito bem. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos ajude a tirarmos lições do estudo desta noite. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, irmãos, nós estamos estudando durante esses domingos, são 10 domingos, estamos estudando os 10 mandamentos. Uma das primeiras coisas que nós respondemos aqui, quando começamos a estudar os 10 mandamentos, é para que servem os 10 mandamentos? Por que Deus deu esses 10 mandamentos, além dos 10 mandamentos, para o ser humano? E eu gosto de relembrar esse texto, eu quero que você abra a Bíblia comigo, está em Salmo 1. Nós vamos relembrar o motivo, o objetivo de Deus ter dado os 10 mandamentos. Salmo 1. Para que serve a lei de Deus? Salmo 1. Você vai acompanhar comigo. Você vai acompanhar comigo. Salmo 1 diz assim, todos encontraram? Bem-aventurado o homem que não anda no que, irmãos? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está no que? E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será o que? Bem sucedido. O objetivo dos 10 mandamentos está no início desses 3 versos e no final. O início diz bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra que, traduzida para a atualidade, é muito feliz. Então, muito feliz é aquele que busca seguir a lei de Deus. E lá no final diz que tudo o que ele faz é bem sucedido. Então, o objetivo da lei são 2: fazer com que você seja feliz e que você seja bem sucedido. Então, se você quiser ser feliz e bem sucedido, Deus tem 10 princípios para nós que estão em Êxodo capítulo 20.
Vá comigo agora para Êxodo, capítulo 20. O segundo livro da Bíblia. Nós temos aí o segredo de Deus para que eu e você possamos ser felizes e bem-sucedidos. Êxodo capítulo 20, você tem aí os 10 mandamentos. Já estudamos o primeiro: não terás outro Deus diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Já estudamos o quarto mandamento com o professor Ivanildo, lembra-te do dia de sábado. E já estudamos o quinto há 2 domingos atrás com o Clebson, que diz: honra teu pai e tua mãe. Então hoje eu vou estudar com você o verso 13, sexto mandamento. Diz o que na tua Bíblia? Não matarás. Não matarás. Êxodo capítulo 20, o verso 13. Eu queria que nós, nessa noite, pudéssemos analisar esse texto e saber o que Deus tem a dizer para nós. Esse é o menor dos 10 mandamentos. São 2 palavrinhas em português e também são 2 palavrinhas na língua hebraica, que foi a língua que foi escrito os 10 mandamentos. Então são 2 simples palavras. Só que essas 2 simples palavras, elas têm a ver com o nosso relacionamento. Ela tem a ver com o relacionamento entre nós e o nosso próximo. Esse mandamento, ele nada tem a ver com a morte, por exemplo, de animais. Há pessoas que pegam esse texto, interpretam erroneamente e dizem que não se pode matar um animal porque o mandamento diz que não é para matar. Inclusive, o grande reformador Martinho Lutero contava a história de um homem que ele deixava os piolhos. Alguém já teve piolho aqui? Piolho, geralmente piolho é a fase escolar, né? No início da fase escolar. Ali, primeira série, segunda série, terceira série é aquele período que a gente começa a adquirir. Eu acho que piolho gosta de sangue novo, né? Sangue jovem. Eu lembro que era a fase que a mamãe catava a gente e tirava os piolhos. Mas depois começou a crescer, o piolho não quiseram uma cabeça de velho e foram pegando a cabeça dos novos, né? Mas o Martinho Lutero, o grande reformador, dizia que falava sobre um homem que deixava os piolhos beliscarem ele, porque ele dizia que o mandamento era proibir a gente matar. Então ele não matava os piolhos e deixava os piolhos ficarem beliscando ele. Tenho pena da cabeça deste homem, né? Mas o mandamento que nós temos, que diz não matarás, pode passar? A melhor tradução para ele, segundo alguns estudiosos, é não assassinarás. Perceba que quando nós mudamos de não matarás para não assassinarás, o sentido muda um pouquinho. O mandamento, ele proíbe o homicídio e o assassinato, mas ele não proíbe a morte em qualquer circunstância. E nós vamos estudar isso aqui na Bíblia, estudar alguns versos, mostrando que a lei de Israel, baseada nos 10 mandamentos, ela tinha 2 situações em que poderia se matar, e inclusive era até exigido que se matasse as pessoas. A primeira situação era, pode passar? Era a situação de crime planejado e premeditado. E a segunda situação é em situação de guerra. Vamos estudar essas 2 situações em que a morte era exigida, para que a gente possa entender que o mandamento não matarás, ele tem uma outra aplicação. Então, vamos ver aqui as situações em que a pessoa tinha que morrer quando cometia algum crime premeditado, planejado. E aqui nós temos o sentido mais profundo de não assassinarás. Não planejarás a morte do teu próximo. Não premeditarás matar alguém. Então nós vamos ver esse sentido na própria Bíblia. Eu queria que você lesse comigo Números 35, o verso 16 até o 21, que mostra algumas situações em que as pessoas poderiam ser mortas.
Números 35. Verso 16 até o 21. Vamos ver algumas situações em que as pessoas poderiam sofrer a pena de morte. Leia comigo aí o verso 16, Números 35, desculpa. Número 35, verso 16. Diz assim: todavia, se alguém ferir ao trem com instrumento de ferro e esse morrer, essa pessoa é o quê? E o homicida será o quê? Percebam? O mandamento diz: não matarás. Só que o mandamento, ele não está dizendo que não se poderia matar alguém em qualquer circunstância. Havia circunstância que a pessoa, era exigido que a pessoa fosse morta. Eis aqui uma situação: se alguém feriu alguma pessoa com ferro, um instrumento de ferro, essa pessoa é homicida, ela tem que ser morta. Verso 17: ou se alguém ferir a outra pessoa com uma pedra na mão, que possa causar-lhe a morte, e esta pessoa morrer, quem fez isso é homicida, e o homicida será o quê? Morto. 18 diz assim: ou se alguém ferir a uma outra pessoa com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar morte, e esta pessoa vier a morrer, quem fez isso é o quê? Homicida. O homicida vai ser o quê? O homicida vai ser morto. E aí você tem, até o verso 21, situações de pessoas que fizessem um mal contra alguém e essa outra pessoa viesse a morrer, o assassino deveria ser morto. Leia o verso 20 comigo: se alguém empurrar uma outra pessoa com ódio ou com um mau intento, lançar contra ela alguma coisa e ela morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o... porque ele é o que? É homicida. E o vingador de sangue, ao encontrar o homicida, vai fazer o que com ele? Vai matar ele. Então havia circunstâncias em Israel que os judeus eles não entendiam que o mandamento proibisse a pena de morte. Era pedido em algumas situações que a pessoa fosse morta, em situações como essa que nós acabamos de ver. Em Êxodo 21:15, por exemplo, diz que aquele que desrespeitasse, que ferisse o pai ou a mãe, essa pessoa deveria ser morta. Essa pessoa deveria ser morta. Eu acho interessante que nós temos uma polêmica hoje a respeito da pena de morte, né? Não é esse o assunto que nós vamos tratar aqui. Mas às vezes a gente se pergunta assim: por que Deus pedia para algumas pessoas serem mortas, que cometiam alguns crimes? Pare para pensar comigo numa coisa. Pense aí, não precisa você dizer o nome, mas pense aí em alguém da nossa região que, por exemplo, matou muita gente antes de morrer. Pense aí. Você não precisa dizer o nome, só pense. É provável que venha na sua mente alguém, algum malfeitor da nossa região que matou muitas pessoas e depois foi morto por alguém ou pela polícia. Você já imaginou se essa pessoa, quando ele começasse a matar, fosse dado cabo da vida dele? Quantas pessoas estariam vivas hoje? Consegue imaginar? Quantas pessoas estariam vivas hoje? Às vezes a gente precisa parar para pensar nessas situações. Mas nós não estamos tratando aqui da questão da pena de morte em si. Vamos para Êxodo 21 agora. Vamos ver algumas situações em que ocorria o homicídio involuntário, quando alguém matava uma pessoa sem querer. Como é que Deus agia nessa situação? Êxodo 21, o verso 12. Êxodo 21, encontraram? O verso 12 diz assim: quem ferir a outro
de modo que este morra, também será o quê? Nós já lemos isso agora há pouco. Agora olha o que diz o verso 13. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que essa pessoa o quê? Morra. Então havia uma situação em que, se alguém viesse tirar a vida de uma pessoa involuntariamente, até para isso Deus tinha o cuidado, para que uma pessoa não fosse morta injustamente. Para isso Deus criou 6 cidades de refúgio. As cidades de refúgio, elas eram colocadas de maneira estratégica para que, se alguém cometesse um homicídio de maneira involuntária, vamos supor, por exemplo, que o Luiz Cláudio, por exemplo, está trabalhando fazendo a cobertura de uma casa, de repente um martelo cai e cai na cabeça de um operário que está embaixo, e esse operário morre. Então, nessa situação aconteceu, alguém morreu, mas foi de maneira involuntária. Quando isso acontecia em Israel, Deus tinha instituído 6 cidades de refúgio. A cidade de refúgio era para que esse indivíduo pudesse correr até a cidade, e lá o caso dele ia ser avaliado. Se ele fosse considerado inocente, ele sobrevivia. Mas se ele chegasse à cidade de refúgio, o caso dele fosse analisado e ele fosse considerado culpado, ele era entregue para o vingador de sangue. Então Deus tinha cuidado com aqueles que cometiam um homicídio de maneira involuntária. Para isso tinha a cidade de refúgio. Quando nós vamos para Romanos capítulo 13, o verso 1 até o 4, você pode ler se você quiser. Deus também deu autoridade ao Estado, para que o Estado também pudesse tirar a vida daqueles que tinham cometido alguma coisa passível de morte. Veja lá em Romanos capítulo 13 comigo. Olha o que Deus diz através do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 13. Você vai ler comigo o verso 1 até o 4. Diz assim. Romanos capítulo 13, o verso 1 diz assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de quem? E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade e resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Porque os magistrados não são para temor quando se faz. É interessante esse texto, né? Fica mais assim, tal coisa, eu fico com medo, tal, de polícia, isso, aquilo, outro. Você deve alguma coisa para eles? É aquele velho ditado, quem não deve, não. O texto está dizendo aqui, porque os magistrados não são para temor, quando a gente faz o quê? O bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz o quê? Que ela traz o quê? Espada para quê? Espada para quê? Para matar. O texto está dizendo que, se fizeres o mal, a autoridade vai vir sobre você com todo motivo e vai trazer a espada, vai trazer a morte, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o quê? Então havia pena capital para aqueles que cometiam crimes premeditados, crimes planejados, e que Deus exigia que essas pessoas fossem mortas. Mas há uma segunda situação, pode passar? Uma segunda situação em que era exigido que se matasse as pessoas.
E uma delas está em Deuteronômio, capítulo 7, o verso 2. Deus disse para Israel que quando eles chegassem na terra prometida e retirassem todas as nações, guerreassem com todas as nações que eram mais fortes do que Israel, olha o que Deus disse para eles: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, vai fazer o que com elas? Totalmente. Vai fazer o que com elas? As destruirá. Não farás com elas o que? E nem terás piedade. Em situação de guerra, Deus pedia que as nações pagãs fossem eliminadas ao todo. Esse é um tema que quem sabe a gente não vai estudar numa outra situação. Algumas pessoas se perguntam assim: por que Deus mandava eliminar uma nação inteirinha? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe que desde o tempo de Abraão, Deus vinha chamando essas nações ao arrependimento. Quando chegou o tempo de Moisés, 400 anos depois, já tinha se enchido a taça de iniquidade dessas nações e não tinha mais jeito. Por isso que Deus disse para Israel que era para eles chegarem, guerrearem com essas nações e dizimarem elas, destruir totalmente. Esse era o mandato de Deus. Você percebe isso na Bíblia, na história de dois reis. Um foi o rei Saul. Um dia Deus mandou Saul guerrear contra Amaleque, e a lei da guerra valia para essa situação. Deus, parafraseando, Deus disse assim para Saul: Saul, Amaleque fez muito mal para Israel. Há muito tempo Amaleque tem ouvido, Amaleque conheceu Abraão, sabe de mim, mas esse povo não se converteu. Então Saul, tu vais lá, tu vai destruir Amaleque totalmente, tu vai destruir os animais, vai destruir o rei, vai destruir tudo que tem lá. Aí o rei Saul, na sua boa obediência, guerreou contra os amalequitas. Ao invés de destruir todos os habitantes, ele fez o quê? Destruiu a população, pegou o gado e trouxe o rei vivo. Só que Deus disse que era para matar todo mundo. Aquela nação já tinha chegado o tempo deles. Deus já tinha insistido com eles há muito tempo e eles não se arrependiam. Tinha feito muito mal para Israel. Era para matar tudo. Aí Saul fez o que? Chegou lá e conservou o rei vivo e trouxe o gado para sacrificar a Deus e achou que isso era bonito. Aí Deus mandou Samuel dizer para ele: Samuel, fala para ele que eu rejeitei ele, eu não quero mais ele como rei. Foi daí em diante que Samuel começou a buscar outro para ocupar o trono. E Saul, por desobedecer a Deus, caiu no desagrado de Deus. E quem foi que Samuel foi buscar para ser rei? Davi. E Davi, numa situação de guerra, fez aquilo que Deus mandava fazer. Você conhece a história que ele foi sozinho lutar, sozinho entre aspas, né? Lutar contra Golias. E ele, um moço, lutando contra um gigante veterano, desferiu um único golpe com uma funda e uma pedra e derrubou o gigante. Nós não mostramos aí a cena toda, mas a Bíblia conta que Davi derrubou Golias, cortou a cabeça de Golias e acabou com o gigante, porque foi isso que Deus mandou fazer. Então, em situações de guerra, poderia-se tirar a vida de pessoas, mas o mandamento que nós lemos, ele dá uma proibição. Ele diz que não devemos assassinar. Essa é a melhor tradução. Então, depois de vermos tudo isso, vemos que havia situações em que poderiam ser mortas pessoas. Agora vamos ver o que o mandamento realmente está dizendo. O que ele traz para nós nessa noite? Há uma proibição no mandamento: não matarás. Por quê? Não assassinarás. Por quê? Porque só Deus tem o direito de tomar a vida de alguém. O homicídio, ele é um ataque direto contra Deus. Eu quero que você leia comigo aqui Gênesis 9, verso 6, que diz o seguinte:
Quem derramar o sangue do quê? Do homem. Pelo homem o seu sangue será. Por que Deus disse isso? Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O assassinato de uma pessoa, ele é um ataque direto contra aquele que deu a vida. Quem deu a vida é o único que pode permitir tirar. Agora é interessante que a Bíblia nos diz que há um assassino que a Bíblia diz que ele é homicida desde o início. O livro de João 8, o capítulo 8, verso 44 diz que ele é assassino desde o início. De quem nós estamos falando? Satanás. Satanás é homicida. Satanás trouxe toda a desgraça para este mundo. Por causa do que ele fez, o pecado entrou no mundo e com o pecado, a morte. Ele é homicida por excelência. Se Satanás pudesse ter poder sobre nós, ele tiraria a nossa vida imediatamente. O desejo dele é acabar conosco. Ele só não faz isso imediatamente porque Deus não permite. Isso é motivo de você agradecer todos os dias de sair da sua casa e voltar vivo. Porque o desejo de Satanás é tirar a tua vida, é fazer com que você desça ao pó sem ter chance de se arrepender, sem ter chance de buscar a Deus, sem ter chance de vir para a igreja ouvir sobre Jesus. O desejo dele é fazer com que você saia deste mundo sem tomar sua decisão. Então agradeça mais a Deus por ele nos livrar deste assassino todos os dias. Então Satanás é homicida, assassino desde o início. Foi o primeiro, foi o que trouxe a morte e o pecado para este mundo, e que por isso, na destruição final, ele vai ser o último a ser destruído. Nós temos na Bíblia o primeiro homicídio descrito no livro de Gênesis. O primeiro assassino foi Caim. E Caim, ele matou seu irmão. Caim é o primeiro assassino da Bíblia. O primeiro assassino descrito na Bíblia. Caim feriu seu irmão e, devido a estar irado contra seu irmão, Deus tentou fazer com que a ira dele diminuísse, mas Caim foi lá e deu continuação àquilo que já estava na mente dele, no coração dele, transformou em ato. Matou seu próprio irmão. E o livro de Gênesis capítulo 4 diz que após matar Abel, Deus diz que o sangue de Abel clamava por justiça. Isso mostra, irmãos, que ceifar a vida de um homem, matar alguém, Deus vai fazer justiça por isso. O sangue da pessoa simbolicamente clama por justiça. Pode passar? Com isso nós concluímos que o mandamento tira a questão de vida ou morte da mão de quem? Dos indivíduos, dos homens, e coloca nas mãos de quem? Como é que Deus faz? Como é que Deus fazia e faz para tomar a questão de tirar a vida de alguém ou não? Como é que ele faz isso? Através de quê? Da comunidade, em ocasiões necessárias de quê? De guerra ou de pena capital, de pena que exija a morte. Então, quando Deus mandava Israel acabar com uma nação, ou mandava matar um filho que feria o pai e a mãe, era Deus fazendo aquilo através de quem? Era Ele decidindo quem deveria morrer e quem deveria ficar vivo. Ficou claro isso aí? Agora eu queria te convidar, depois de nós analisarmos tudo isso, nós vamos ver um comentário de alguém que deu a vida por nós, sobre esse mandamento. O que Jesus falou sobre o mandamento de não matarás? Vá para Mateus capítulo 5 comigo. Vamos para Mateus capítulo 5. O que Jesus falou sobre o mandamento não matarás?
Algumas pessoas dizem que Jesus Cristo veio abolir a lei de Deus, que Jesus Cristo veio mudar os mandamentos. É interessante que Jesus, quando estava no Sermão do Monte, ele disse que aquele que violasse um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. E aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu acho interessante que há pessoas aí ensinando que você não precisa mais guardar os mandamentos de Deus. E o próprio Jesus diz que esse tipo de pessoa vai ser considerado mínimo no reino dos céus. Uma linguagem para descrever que essa pessoa não vai estar lá. Não vai estar lá. Então Jesus Cristo, ele exaltava a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Agora, o que Jesus diz sobre o mandamento não matarás? Mateus 5, verso 21 e 22 diz assim: ouvistes o que foi dito a quem? Não matarás. E quem matar será sujeito a quê? Aqui, Jesus está lembrando aos fariseus aquilo que eles tinham ouvido. Os fariseus ouviram que o mandamento dizia: não matarás, e quem matasse estaria sujeito a julgamento dos homens. Certo? Agora olha o que Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de quê? De fogo. Ao inferno de fogo. Jesus ampliou a questão do mandamento não matarás, ampliou a criminalidade do mandamento não matarás de maneira surpreendente. O mandamento não matarás, ele inclui tanto as nossas palavras quanto a atitude do nosso coração e consequentemente também os nossos atos. E quando nós vamos estudar desta maneira o mandamento não matarás, nós percebemos o quanto nós transgredimos esse mandamento. Como foi que Jesus ampliou aí o mandamento não matarás? Jesus diz que aquele que se irá contra seu irmão sem motivo estará sujeito a julgamento. É interessante que você percebe que a sua Bíblia talvez tenha aí entre parênteses a palavra sem motivo. Existe uma ira chamada ira santa, né? Que a ira, nós vemos, por exemplo, que a Bíblia diz que Deus se ira, Deus tem ira. A Bíblia diz que Jesus se irou. Uma situação, ele entrou lá no templo, os campistas estavam vendendo lá, fazendo as suas vendas lá dentro, ele agarrou um chicote e saiu batendo todo mundo. Então existe uma ira santa. Mas aqui no verso diz que todo aquele que se irá contra seu irmão sem motivo, ele está sujeito a julgamento. Por que a ira? Pode continuar lá. Pode voltar. Onde está? Por que a ira? Por que a ira é tratada de maneira tão... Por que Jesus compara? Por que Jesus liga ao mandamento não matar a ira? Por quê? A maioria de nós cultivamos a ira pecaminosa, que é aquela ira que cultiva dentro do coração um pensamento de vingança, o desejo de ver o mal do outro. E é interessante que quando nós vamos para a Bíblia, olha o que 1 João capítulo 3, verso 15 diz: qualquer que odeia quem? Ele é o quê? Qualquer que odeia o seu irmão, qualquer que cultiva a ira contra seu irmão, ele é o quê? Homicida, assassino. Ele continua dizendo mais: e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo. Ou seja, nenhum homicida vai entrar no céu. Todo
aquele que cultiva a ira contra seu irmão. E aqui eu não estou falando de irmão de sangue, contra qualquer pessoa. Uma ira que demanda vingança, ódio, desejo de ver o mal dos outros. É assassinato. Essa pessoa é assassina. E é interessante que na terra, tribunal nenhum condena uma pessoa que fica irada contra o outro, né? Se eu, por exemplo, ficar com raiva do irmão Gabriel, nenhum tribunal vai julgar a nossa causa, né, aqui da terra. Mas no tribunal divino, serei condenado como assassino. Ira. Se irá contra o irmão sem causa, a pessoa se torna um assassino. Mas o verso também fala, que você deu comigo, diz assim, que quem proferir um insulto contra seu irmão está sujeito a julgamento em tribunal, ou quem lhe chamar de tolo. Eu não sei se na tua Bíblia está escrita a palavra raca. Alguma Bíblia está escrito raca? Tem alguma Bíblia escrito raca? Está escrito raca, né? Algumas Bíblias vem escrito a palavra raca. O que significa a palavra raca? Raca significa considerar alguém, dizer que uma pessoa é sem importância, uma pessoa é insignificante, uma pessoa idiota. Raca é eu chamar alguém, por exemplo, de pateta, chamar alguém, por exemplo, de cabeça oca, estúpido. Tu é muito cabeçudo, tu é muito burro. Raca é eu atentar contra a inteligência das pessoas. Nós às vezes até brincando, né? Chamamos o outro de cabeça oca, chamamos o outro de burro, dizemos assim, fulano, tu não aprende. Olha a seriedade da coisa. Se eu me irar contra meu irmão sem causa, eu sou assassino. Se eu atentar contra ele, contra a inteligência dele, chamando ele de estúpido, idiota, cabeça oca, isso também é assassinato. Mas o verso também diz que quem chamar alguém de tolo também estará sujeito a juízo. A palavra tolo aí na nossa Bíblia, o sentido dela seria melhor traduzido, nós poderíamos entender melhor ele como apóstata. Jesus está dizendo assim, aquele que chamar o seu irmão de apóstata, ele está sujeito a julgamento. Por que Jesus está dizendo isso? O apóstata é aquele que apostata da fé, e que por isso ele abandona o caminho da fé e que por isso está perdido. Então, quando eu faço isso, quando eu faço esse julgamento das pessoas, dizendo que elas não vão se salvar, que elas vão estar perdidas, Jesus diz que isso não é bom, e é eu cometer assassinato contra essa pessoa. Então nós vemos que as duas palavrinhas que nós temos aqui, pode passar. Raca representa o desprezo pela inteligência dos outros, e tolo é desprezo pelo caráter das pessoas. Essa pessoa é muito mau caráter, um hipócrita, não vai se salvar. Irmãos, quantas vezes nós não matamos os outros? Quantas vezes nós não cometemos assassinato? Quantas vezes nós fazemos isso até com pessoas da nossa própria família? Chamamos as pessoas de patife, estúpido, cabeça oca, ignorante. Aos olhos de Deus isso é assassinato. É quebra do sexto mandamento. A escritora adventista escreveu algo interessante sobre isso, comentando sobre
esse mandamento. No dom de seu Filho para a nossa redenção, Deus mostrou quão alto valor Ele dá a toda a alma humana e não dá direito a homem algum. Todos foram criados à sua imagem e mesmo os mais degradados devem ser tratados com respeito e temor. Deus nos considerará responsáveis mesmo por uma palavra proferida em desprezo a respeito de uma alma por quem Cristo depôs a sua vida. Que coisa profunda! Mas o mandamento também proíbe algumas ações. E aqui eu queria ler com você, ainda no capítulo 5, o verso 23 e o 26. Automaticamente o contrário aí de assassinato, amor ao próximo. O que diz aí o verso 44? É o verso 23, desculpem. Mateus 5, verso 23. É a continuação do que nós estávamos lendo, né? Mateus 5, verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa. Jesus está falando do mandamento: não matarás. Se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é que Jesus diz? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos ao quê? À prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último. Jesus continua tratando aqui do mandamento não matarás, e ele diz o seguinte, usando a imagem de uma igreja e de um tribunal: se tu vieres deixar a tua oferta, entregar a tua oferta no altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma contenda contigo, Jesus diz assim: espera-me vir fazer as pazes contigo. É isso que ele está dizendo? Jesus diz o quê? Vai imediatamente e faz as pazes com ele. Se nós fôssemos traduzir isso que Jesus falou para os nossos dias de hoje, nós poderíamos dizer assim: se você estiver na igreja cantando, dando glórias a Deus, se você estiver na igreja dando a tua oferta, orando, e de repente tu te lembrares de que teu irmão tem um ressentimento contra você, contra ti, para imediatamente sai e vai fazer as pazes com o teu irmão. Não espera o culto terminar. Depois que tu fizer as pazes com teu irmão, tu volta e vem cantar, vem entregar tua oferta, vem dar glória a Deus, vem fazer tudo aquilo que você está fazendo na igreja. Já pensou, irmãos? Eu acredito, o texto não deixa claro isso, mas provável que seja abominação diante de Deus alguém vir louvar Ele, falar com Ele, mas com pendências com seu irmão. Pessoas que não se falam, pessoas que têm briga um com o outro. E aqui não está se falando só dos membros da igreja, está falando de todos, as pessoas, nossos familiares. Vemos pessoas que vêm para a igreja cantar, falar o nome de Deus, mas não fala com o vizinho, não fala com um amigo, não fala com alguém de casa. Cuidado, irmão. Isso pode ser abominação diante de Deus. Jesus diz que se você estiver cantando, fazendo alguma coisa, oferecendo a tua oferta, lembrou, vai lá, faz as pazes e volta para poder continuar. Para ver como é tão sério, né? Jesus não diz assim: olha, deixa terminar o culto e vai lá. Ele diz: não, para imediatamente, porque é provável que Deus não vai aceitar aquilo que você está fazendo se você está guardando mágoa no coração contra alguém. Está começando a ficar claro, irmãos? A profundidade do mandamento não
não matarás. Ele tem a ver também com as nossas ações. Odiar alguém é homicídio no coração. E a ira deve ser encarada como pecado. Eu acho interessante esse texto de Efésios. Irai-vos e não se ponha ao sol sobre a vossa. O que é que o apóstolo está dizendo? Não deixe o dia terminar com você ainda irado. Você já imaginou se nós botássemos esse mandamento em prática? Quantos casamentos não estariam fortalecidos? Tem esposo e esposa que vão deitar, aí um deita para um lado, outro deita para o outro. Ira, raiva. Deixaram o sol se pôr sobre a ira deles. A Bíblia nos aconselha: não deixa terminar o dia com você irado. Vá lá e faça as pazes. Seja com a esposa, seja com o irmão, seja com o irmão da igreja, seja com o amigo, seja com quem for. Não cultive a ira no teu coração. Há um ditado que diz que, há um dizer popular: se irar contra alguém, ter ira contra alguém, é beber veneno querendo que o outro só vai fazer mal para você. Então, quão bom seria se nós colocássemos isso em prática. Então, o que fazer então para evitar essas coisas e evitar de transgredir esse mandamento? Leia comigo Mateus 46, 5, o verso 46 e 47. Olha o que Jesus diz aí. Mateus 5, verso 46 e 47. Porque se amardes ao que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz o gentio também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. Deus pede que nós façamos diferente das outras pessoas. O mundo trata os seus inimigos como? Com ira, raiva. O mundo trata os inimigos como? Com guerra. O mundo trata os inimigos com indiferença, mas Jesus diz: olha, trata o teu inimigo, faz diferente. Trata ele bem, ora por ele. Porque se tu fizer apenas isso com os teus conhecidos, com os teus familiares, o que tu está fazendo demais? Até os ímpios fazem isso. Até os ímpios fazem isso. Queridos irmãos, ira contra o próximo, guardar rancor contra os nossos irmãos, tratá-los de maneira indiferente, chamar alguém de idiota, cabeça oca, atentar contra a inteligência das pessoas, tratar as pessoas como tolo, julgar o caráter das pessoas, é assassinato. E por fim, eu queria te mostrar uma última coisa relacionada ao texto, que não deu para explorar aqui. Acho que você vai levar para a sua casa, na sua mente. O que mais poderia ser quebra do sexto mandamento? O que mais poderia ser? Todos os atos de justiça que tendem a abreviar a vida, todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outra pessoa, ou nos faça mesmo desejar mal, uma negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores, toda condescendência própria ou desnecessária privação, ou trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde, todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação do sexto. Eu poderia passar uma semana todinha pregando cada uma das coisas que foram ditas aí. Até descuido com a minha saúde é quebra do sexto mandamento. Cultivar vícios que causam mal aos outros
filhos que usam drogas e causam mal aos seus pais, quebra do 6º mandamento. Você está matando a pessoa aos poucos. Tudo isso, grau outro, é a violação do 6º mandamento. Eu queria terminar a palestra dessa noite lembrando vocês da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, todos vocês já ouviram, ela nos mostra vários detalhes, mas eu queria fechar com você essa noite com um detalhe, apresentando os 3 grupos que ali estão. Um homem ia passando por um local, assaltantes pegaram ele, bateram nele, roubaram as coisas dele. Religiosos passaram, não quiseram ajudar, e apenas um samaritano parou e ajudou. Essa é a parábola do bom samaritano. Mas a parábola do bom samaritano, ela me chama a atenção por um detalhezinho. Ali ela apresenta 3 grupos de pessoas para nós. Apresenta os assaltantes, os ladrões, que são aqueles que não têm respeito nenhum com a vida, respeito nenhum com a vida humana. Mas a parábola do bom samaritano também apresenta religiosos que foram indiferentes, passaram, olharam para o lado e nem fizeram caso do homem que estava ferido ali. Essas pessoas, esses religiosos, representam aqueles que são indiferentes com a vida. Eles não matam, mas também não se importam, ficam na deles. Não causam mal, mas também não causam bem, ficam na deles. Mas a parábola também nos mostra aqueles que prezam pela vida humana, que fazem de tudo para que uma vida seja salva. O bom samaritano deu o seu animal para carregar este homem, deu dinheiro, curou, cuidou daquele homem. Pessoas que valorizam a vida. Eu queria perguntar para você essa noite. Pode voltar. Eu queria perguntar essa noite para você: qual desses 3 grupos você pertence? Você pertence àqueles que não dão valor à vida? Você pertence àqueles que são indiferentes à vida? Ou você pertence àqueles que prezam pela vida? Eu queria pedir que você fosse do grupo do bom samaritano, que prezasse pela vida das pessoas, que não saísse assassinando as pessoas por aí, que não saísse por aí se irando contra as pessoas, que não saísse guardando rancor no teu coração contra as pessoas, que não falasse da inteligência das pessoas, que não atentasse contra a inteligência das pessoas, chamando as pessoas de idiota, burro, estúpido, que não atentasse também contra o caráter das pessoas, chamando alguém de cretino, dizendo que alguém não vai ser salvo. Seja um daqueles que preservam a vida, que buscam fazer aquilo que Jesus, quando esteve nessa terra, fez.